Fala galera, na aula de hoje a gente vai aprender essa aula 3D. É uma aula que causa uma profundidade de campo onde causa um efeito paralaxe. É um efeito que as camadas e dimensões elas se deslocam e dão esse efeito de 3 dimensões de uma foto estática. Eu vou ensinar para vocês como que aplica esse efeito e quando a gente jogar essa foto no Facebook, ele vai reconhecer essas dimensões e vai causar esse efeito que a gente está vendo agora na minha tela, ok? Então bora para a aula, vamos lá. Primeiramente, aqui na minha tela, você consegue ver que eu já deixei dividido aqui nessa arte as fontes, os efeitos, que é sombra, aqui tem um efeitinho de gota que está a mais, aqui tem o nosso fundo e aqui tem o nosso copo de cerveja, ok? Lembrando que é bom você, sempre quando for trabalhar com Photoshop, você deixar sempre em pastinha essas dimensões, que isso vai facilitar para você na hora que você for aplicar esse tipo de efeito, ou até mesmo na sua organização diária, caso você for estar executando essa arte para algum cliente, fica muito mais fácil de você fazer alguma alteração, ou até mesmo replicar essa arte com outro fundo para outro cliente. Então, sempre lembra de deixar organizadinho, que isso ajuda no seu dia a dia, ok? E para aplicar esse efeito, é uma coisa muito simples, o efeito é muito legal, mas só que é uma técnica muito simples. E para começar aplicando, eu vou explicar para você o conceito. Normalmente, quando você vê esse efeito, ele está lendo algumas dimensões de cores, no caso que é preto, o cinza ou o branco, ou no caso as duas extremidades, do preto e do branco. Então quando ele fala de branco, ele lê que o branco ele está próximo da tela e ele vai conservar a parte mais estática da foto. É a foto onde ela vai ficar mais presa na cena. E quando você fala do preto, é onde ele vai dar uma profundidade maior, onde quando você desloca aquele movimento do celular, é onde o fundo vai mexer, vai dar o efeito que o copo está se deslocando do fundo, ok? Então para começar eu vou aplicar esse efeito aqui no fundo. E como a gente vai dividir isso aí? Eu vou pegar aqui na parte do meu background, eu vou nomear ele aqui como BG. A primeiro momento eu vou selecionar aqui o final do meu tablado de madeira e vou abrir uma nova camada. Então sempre abre uma nova camada para você não perder a camada original. Caso você queira fazer uma alteração na arte e você não for aplicar o 3D, você consegue eliminar esses efeitos que a gente vai fazer à parte, ok? Então, com o fundo selecionado, eu vou dar um Alt Del. Ele deu um Alt Del porque ele selecionou a primeira cor que está aqui no nosso campo de cores. Então quando você dá Alt Del, ele pinta a camada onde está selecionada. E se fosse Ctrl Backspace, ele pintaria com a camada branca, ok? Então a gente já tem aqui o nosso profundidade maior de campo, que é o preto, que vai dar o fundo, o background que está mais desfocado, ok? Feito isso, eu vou dar um Ctrl Shift I e vou inverter essa seleção para o chão e vou abrir uma nova camada. Só que agora eu vou selecionar minha ferramenta de degradê. E lembrando que está selecionado aqui preto para o branco, eu vou dar o meu primeiro clique onde vai ser o preto. Com o Shift pressionado, ele liga o orto, então ele fica sempre nos ângulos chave. Então eu vou descer minha ferramenta, vou soltá-la aqui, ela seguiu do preto para o branco, ok? Então lembrando que na hora que ele for causar esse efeito, ele vai entender que a parte branca da foto é a parte mais estática, então eu tenho que entender que essa plataforma aqui também segue esses conceitos, ok? Aqui esses efeitos todos aqui eu vou eliminar, tá? Vou deixar somente a minha profundidade de campo entre os textos e o copo, ok? Então feito isso aqui, eu também vou eliminar aqui as minhas fontes. E agora a gente vai fazer o que? A gente vai agora falar para o nosso efeito que o nosso copo é a imagem principal. E para a gente fazer isso, eu vou vir aqui no meu copo, com o Ctrl pressionado, vou dar um clique. Ele vai abrir uma seleção em volta do copo. E eu vou fazer o que? Eu vou abrir aqui uma nova camada, acima da minha pastinha do copo. E eu vou dar com o X aqui, se caso ele estiver invertido, eu inverto com o X, eu vou deixar ele em branco e vou dar um Alt Del. Ele vai pintar o meu copo todo de branco, ok? Vou dar um Ctrl D para tirar a seleção. E aqui você vê que tá ainda a sombra do copo. Essa sombra aqui eu posso tirar ela fora, que ela não vai pertencer mais à nossa imagem. E por incrível que pareça, o nosso efeito está pronto.
Então o que acontece aqui nesse efeito? Eu vou explicar para vocês. Aonde está mais branco na imagem, ele vai tentar conservar como se fosse mais estático. Então ele vai conservar aqui a imagem principal. E quando ele vai tornando cinza, ele vai dando a profundidade. E quando ele causa o preto, ele entende que é a última camada desse efeito. Então ele vai dar essa intenção de movimento. E agora que está pronto o nosso efeito, o que eu vou fazer? Eu vou tirar eles fora aqui, ó, vou esconder eles. Você vê que o nosso arquivo está original. O que eu vou fazer? Eu vou dar um Shift Ctrl Alt S e ele vai abrir para mim aqui salvar para a web. Então ele está aqui já para mim selecionado aqui para definição em PNG 24. Então eu vou vir aqui salvar. Eu já criei uma pastinha aqui, aula 3D. Então eu vou colocar aqui no nome dessa imagem principal, eu vou colocar aqui copo e vou dar um salvar. Ele vai salvar a imagem para mim em PNG em formato para web. E o nosso segundo passo, depois que a gente já tem a nossa base da arte, eu vou agora exportar o meu efeito 3D, que é o copo, o piso e o fundo. E eu vou tirar aqui a fonte e efeito. E para você conseguir acompanhar essa aula fiel ao que eu estou fazendo, eu vou deixar esse arquivo disponível para download, para você conseguir acompanhar na aula. Mas o efeito de fonte, efeitos e o copo vai estar disponível esse arquivo original. Então você vai conseguir aplicar essa aula junto comigo, ok? Então agora eu vou fazer a mesma exportação. Ctrl Shift Alt S, ele vai abrir para mim salvar para a web. Vou deixar a mesma configuração de PNG 24, ok? Eu venho em salvar e agora é o momento chave. Eu vou nomear esse arquivo como copo underline depth. Esse arquivo, esse nome ele vai entender, o Facebook vai entender que ele é um arquivo 3D. Então se você não salvar ele como underline depth, que é o mesmo nome do arquivo, e o underline depth, ele não vai entender que é um arquivo 3D e ele não vai deixar sua arte dinâmica. Então você fez isso aqui, você vai fazer o que? Você vai vir em salvar. E quando você salvar, está pronto. O que a gente vai fazer agora? Eu vou abrir aqui o meu Facebook e vou exportar essa imagem e mostrar para vocês como que você vai fazer a configuração. Então eu já estou com a minha página aberta. Se você não me segue ainda na minha página, não curte a minha página, facebook.com/rodrigorodrigues.dg. Curte minha página lá para fortalecer essa comunidade. E agora eu vou explicar para vocês como que a gente vai fazer essa exportação. Eu vou clicar aqui em foto e vídeo, carregar foto ou vídeo, e na minha pastinha onde eu salvei os meus arquivos, o copo e o copo underline depth, eu vou pegar, selecionar os dois e abrir. Simplesmente isso. Ele vai carregar o arquivo e na hora que ele conseguir identificar, ele vai transformar a nossa arte em 3D. E você vai conseguir já pré-visualizar antes de fazer a postagem. Você vê que ele já começou a carregar aqui o efeito, ele já entendeu que a minha foto é uma arte 3D. Então ele já fez o cálculo e ele identificou para mim agora que a minha arte está pronta. Então você vê que se eu passar o mouse aqui, ó, você vê que ele já está funcionando. Então, a partir do momento que eu publicar ela, quem tiver celular consegue fazer esse movimento com o celular. E se você estiver no desktop, você consegue fazer esse movimento com o mouse e você consegue identificar esse efeito. Então, na rolagem do post também, na hora que você está passando, ele já cria esse movimento e chama a atenção do cliente. E isso é muito importante, essa dinâmica, porque lembra que no marketing a gente tem que sempre chamar a atenção para depois fazer a nossa oferta no post ou na copy de venda, ok? Então essa foi a nossa aula. Se você tiver alguma dúvida referente ao efeito, ao arquivo, alguma coisa, pode deixar nos comentários que eu vou responder a todos, ok? Então tamo junto e até a próxima aula. Valeu!